Hebreus capítulo 4, a partir do verso 14, nos diz assim: Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. A fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Senhor, estamos aqui diante da Tua Palavra, diante do testemunho do que a Tua Palavra faz na vida do homem. Estamos aqui, Senhor, diante da Tua presença. E por isso nós te pedimos, Deus, não permitas que saiamos daqui hoje do mesmo jeito. Que o Senhor nos transforme para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a carta, melhor dizendo, aos Hebreus, já falei isso uma vez, mas vale a pena lembrar. Ela é uma carta que mostra aos hebreus, portanto, àqueles que se converteram provenientes do judaísmo, mostra a eles a superioridade de Cristo. Como Jesus Cristo não apenas preenche o papel do Messias, como ele é aquele a respeito de quem os pais e os profetas anunciaram. É assim que ele abre a carta. Ele mostra Jesus, por exemplo, como superior a Moisés. Ele mostra Jesus como superior ao sumo sacerdote. Diga-se de passagem, naquela época, a figura maior do judaísmo, do ponto de vista da religião, era o sumo sacerdote. Alguém que tinha que ter linhagem direta de Arão. Alguém da tribo de Levi. Então, este que era tão visto como o suprassumo da elite do judaísmo, o autor aos Hebreus diz: se o sumo sacerdote entrava na presença de Deus quando adentrava ao Santo dos Santos, Jesus é maior, porque ele adentrou nos céus, é o que diz aqui o nosso texto, logo no verso 14. Adentrou nos céus, ele é superior, ele não precisa ter a linhagem de Arão. Diga-se de passagem, capítulos anteriores fala que ele é da linhagem de Melquisedeque, e esta é uma expressão que merece todo um outro momento de sermão aqui para a gente explicar e entender a profundidade do sacerdote segundo a ordem, não de Arão, mas de Melquisedeque. Eu não vou entrar nesse detalhe hoje. Mas o detalhe desse texto que nos encanta, e é sobre isso que eu quero falar, é quando ele diz que, como sumo sacerdote superior a Arão, ele é homem que, por ter sido tentado em todas as coisas, assim como nós, porém sem pecado, ele tem a habilidade, a capacidade de se sensibilizar com o nosso sofrimento. Essa semana que passou, eu estava pensando em um sermão para pegar. Aí aconteceu algo na sexta-feira que mudou completamente a direção. Não sei quantos acompanharam aí pelas redes sociais o nosso drama lá em casa da nossa cadelinha que fugiu. Quem viu a foto? Levanta a mão, quero só fazer uma pesquisa aqui. Quase toda a igreja, de manhã tinha mais gente ainda. E aí o Zuckerberg fica feliz, ver como está massificado o Facebook. Mas a gente pôs aquela fotinha da cadela que sumiu, e minha mãe estava lá em casa fazendo almoço para a gente, e ela disse que estava com calor, abriu a porta da cozinha, isso foi meio-dia mais ou menos, para fritar os bifes. E quando deu 3:30 da tarde, a gente deu falta da cadelinha. E aí, assim, em 3 horas, ela podia estar lá em Iguatemi, ela podia estar já dentro do carro de alguém, ela já podia estar jogada numa calçada atropelada, Deus o livre. Ela está conosco há uns 8 anos. Alguém que viajou, foi morar fora com a gente, internacional,
Dona Pulga, o nome dela é assim, primeira. E fugiu. E assim, foi um caos. Quem é pai aqui sabe. Você conhece aquele drama de estar no shopping e o filho sumir da vista? Passa 10 minutos, 15 minutos, meia hora, parece que passou assim 5 horas. O desespero te toma. Era como eu estava. E até a Cíntia, que assim, verdade seja dito, né, muito chegada a ela não, né, gosta e tal, mas é ela lá e eu aqui, né? Até ela estava transtornada, né? A bichinha, tadinha dela. E eu também me acabando ali, rodei tudo, e eu tive que administrar tanto o sofrimento da perda, que eu rodei de todo jeito, não encontrei ela, como também o sofrimento da minha mãe, que dizia dentro do carro, meus netos nunca mais vão gostar de mim, porque a culpa foi minha que deixou a porta aberta. Aí eu sei que o tempo passou, e ela não apareceu. E era eu na varanda, olhando lá para baixo, na esperança, né, de um olhar biônico para encontrar ela mexendo em algum matinho lá no horizonte, mas nada da bichinha. Eu chorando de um lado, a Cíntia do outro, e os meninos lá embaixo andando, e eu confesso que eu nem me preocupei deles estarem andando sós ali pelo São Luís, no meio das obras da Engenheiro Santana Júnior, procurando a bichinha, eu lá em cima, só pedindo a Deus que se alguém tivesse pego, que não maltratasse, e tive vontade de pedir que se ela tivesse atropelada, que ela fosse para o céu, mas confesso que o meu rigor teológico não me permitiu fazer essa oração, mas a vontade veio. Eu sei, queridos, qual é o ponto aqui dessa história, por que eu estou contando isso? Porque assim, o Facebook é uma ferramenta interessantíssima, né? Tem os seus prejuízos, fato, mas, inclusive no nosso jornal, tem uma matéria muito boa, escrita por uma psicóloga de responsa, sobre os perigos dessas redes sociais nas relações conjugais, por exemplo. Mas no aspecto positivo, ele faz com que uma notícia dessa chegue aos 4 cantos do mundo. E era gente da igreja que a gente trabalhou lá nos Estados Unidos, preocupado, querendo traduzir aquilo e saber se a gente tinha achado ou não. Era gente do ciclo de amizade da Cíntia, perguntando para mim se eu já tinha achado ou não, e compartilhando. Eu estou acostumado a postar coisas daqui da igreja, avisos, anúncios, etc., e as pessoas compartilham. Mas os números de compartilhamento do episódio da nossa cadelinha foram números estratosféricos. Segunda-feira de manhã, no meu grupo de corrida, gente que nem fala comigo direito, veio assim preocupado, como se fosse assim uma doença séria na família. Sabe por que isso? Porque quem tem um cachorrinho sabe a dor que é perder. Tinha uma irmã aqui que disse assim, oh, pelo amor de Deus, compartilha. Eu gostei assim do drama. Quem tem sabe a dor que é a possibilidade de perdê-la. Isto se chama empatia. É a capacidade de nos colocarmos na pele do outro e sentirmos a dor do outro. Nós vivemos num mundo, queridos, que precisa de empatia. Às vezes a gente pode até ter a palavra certa para dizer para alguém que está sofrendo. Mas eu creio que hoje em dia, mais do que nunca, é tanto sofrimento, é tanta crise, é tanto casamento acabando. Abre parênteses, é muito casamento por um fio. Fecha parênteses, porque eu não quero falar sobre casamento. Mas é doença, é crise, é quebradeira financeira, é tanta dor que coloca as pessoas quebradas ao longo da sua jornada, que por mais que você tenha uma palavra certa de consolo, talvez o que será mais eficiente é esta capacidade empática de chorar com os que choram. Está lá em Romanos 12, verso 15. Às vezes não tem nada para dizer, às vezes é só ouvir, e quem sabe chorar junto. Esse texto foi imensamente descortinado para mim nesse episódio. Porque quando eu vi a quantidade de pessoas e a sinceridade com a qual elas me abordaram sobre, né, a fuga da cadelinha, eu sei que é um exemplo muito bobo para ilustrar uma verdade bíblica, mas entenda, eu li aqui que Jesus, por ter sido o Emanuel, o Deus que se fez homem, por ter passado por todo tipo de provação, Ele tem esta capacidade de se compadecer do meu e do seu sofrimento. Não é como um sacerdote que uma vez por ano,
entrava em um lugar específico para dentro do Santo dos Santos, fazer ali o sacrifício de expiação dos pecados, sair, anunciar ao povo que naquele período de Páscoa, os cumprimentos religiosos haviam sido satisfeitos e agora o povo estava com seus pecados expiados por mais um ano, mas não necessariamente sabia sequer o nome de quem estava pecando, ou o pecado em si, ou não poderia, nem que quisesse, se compadecer dos sofrimentos individuais da comunidade de Israel. Este sumo sacerdote aqui é diferente, por isso o autor aos Hebreus diz é superior, porque feito homem igual a nós, foi tentado em tudo. E a tentação, queridos, ela tem esta capacidade de, se for mal administrada, nos inserir em um problema grande. Jesus só não caiu nessa porque o texto diz que ele foi tentado, mas não pecou, não cedeu, não sucumbiu. Mas conosco é diferente. Quantas e quantas vezes a cobiça toma conta de nós e nos faz dar um passo que não era para ter sido dado. Seja ele do ponto de vista profissional, às vezes conjugal, pessoal. Então Jesus passou por essas provas, e por causa disso, ele pode ter esta empatia. A palavra grega empateia, vem de pathos, paixão, sofrimento. Jesus tem esta capacidade de se colocar dentro da nossa dor. Por isso, ele pode ser este sumo sacerdote maior e melhor. Esta ideia de empatia não é apenas a partir de Jesus que a Bíblia nos apresenta. No Antigo Testamento tem uma imagem muito bonita, quando Deus está dando as instruções para Moisés construir o tabernáculo, e todos os detalhes arquitetônicos e tal, depois ele passa para as vestimentas que os sacerdotes deveriam usar. E o sumo sacerdote, esse que eu lhes falei, que vai entrar no Santo dos Santos para oferecer sacrifício em favor do povo, para propiciação de pecados, ele tem que na sua veste usar um adorno muito especial. Quem já leu aqui no capítulo 28 do livro de Êxodo, quando ele fala sobre o peitoral de pedras preciosas. Tem uma corrente rabínica que entende que este peitoral tem um significado todo próprio desta empatia de Deus para com o povo, porque é o seguinte, o peitoral é feito de 4 linhas de pedras preciosas, cada uma com 3 colunas de pedras, 12 portanto. Em cada uma dessas pedras está escrito o nome da tribo de Israel, o nome de uma das 12 tribos de Israel. Ele é pendurado aqui no peito, e entende-se esta linha rabínica, a interpretação é que o sacerdote leva em cima do seu coração o pecado e a dor do povo para dentro do Santo dos Santos. E ali é como se ele se colocasse no lugar do sofrimento do povo. Já era uma antecipação desta empatia que o Messias haveria de ter com os seus filhos. O próprio Jesus experimenta esta necessidade de alguém que se coloque com ele dentro do seu sofrimento. Quem não lembra do jardim do Getsêmani? Mateus 26, quando ele está em profunda agonia, sofrendo, lutando naquele momento em dizer: eu queria mesmo que tu passasses de mim este cálice, mas eu sei que o certo é eu cumprir a tua vontade, e nisso ele soa gotas de sangue. Lembra desse momento? Aí ele levanta, vai aos seus discípulos e diz: vigiem comigo. Vigiar não era apenas estar de sentinela prestando atenção se os guardas romanos ou os guardas dos sacerdotes iam chegar ou não. Vigiar comigo, nesse sentido de empatia, era mais ou menos o seguinte: olha, eu estou em sofrimento e eu preciso que alguém me sustente nessa hora, que alguém fique de vigia, que alguém esteja comigo em oração, me sustentando, me sendo suporte. Vigiem comigo. O próprio Jesus passou por esse momento, por essa necessidade. Saber então que este sumo sacerdote, o Messias, Jesus Cristo,
é um sumo sacerdote superior, porque tem a capacidade de se colocar no meu e no seu lugar. Isso gera então duas implicações, uma implicação pessoal e uma implicação comunitária. A implicação pessoal é no sentido assim, Jesus e eu, é algo mais individual. Olha o que nos diz o verso 16, desse que lemos aqui. Ele nos faz um convite para nos aproximar do trono da graça. Sou eu, você, se aproxime do trono da graça com toda a confiança, a fim de receberem misericórdias e encontrarem graça que nos ajude no momento da necessidade. Ele me chama para estar numa relação com Ele, onde eu posso descansar de que o meu sofrimento não está sendo sofrido sozinho. Isso é importante, irmãos, porque, veja só essa palavra, o problema não é quando a gente sofre, porque sofrer todos sofreremos. A dor aguda não é apenas do sofrimento em si, a dor aguda é quando a gente sofre só. É quando a dificuldade é enfrentada e não se tem com quem compartilhá-la, dividi-la. Quando não se tem para quem pedir ajuda. É ou não é verdade, queridos? Essa é a dor maior. E nesse momento Jesus está dizendo, eu sei o que você passa. Eu sei qual é a sua dor, porque eu já passei por ela. Aí você pode parar e dizer, mas pastor, peraí, a dor que eu sinto hoje, não é possível Jesus ter passado. Por exemplo, um casamento que vai de mal a pior, uma esposa traída, um marido que se sente rejeitado pela mulher, só para dar exemplo. Jesus não foi casado, como é que ele pode ter passado por isso? Aí basta você lembrar, irmãos, que a dor da rejeição foi sim sentida por Jesus. Não de uma esposa, porque de fato, enquanto homem, ele não a teve, mas dos 12 melhores amigos que ele constituiu. A dor da traição conjugal ele também não teve, mas a teve de alguém a quem ele disse ser um homem firme e forte. Pedro, esta verdade que tu disseste é a rocha sobre a qual construirei a minha igreja. Pedro, vem comigo que eu te farei pescador de homens. Pedro, perdoa 70 vezes 7, este é um ensinamento para a tua vida. Este homem, na vida de quem Jesus investiu anos a fio, foi ele que lhe deu as costas, por 3 vezes, antes do galo cantar. Então não me venha dizer que Jesus não pode se compadecer de quem está sofrendo uma traição ou uma rejeição, porque sim, ele foi traído e rejeitado. E neste momento de dor, ele olha para você e diz, eu sei o que você está passando, portanto você não está só. Pastor, Jesus não pode se compadecer porque a minha dor não é da rejeição conjugal, a minha dor é porque um sonho que eu construí, a minha empresa está falindo por causa de uma política econômica horrorosa, um momento triste do nosso país. Aí eu vou dizer, verdade, Jesus não empreendeu no sentido de pôr uma empresa, CNPJ, etc. Mas certamente, irmãos, num momento onde gotas de sangue escorreram, no momento no alto da cruz onde ele clama, Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento pode ter sido o momento da dor de um projeto que faliu, ou que aparentemente estava falindo. O ponto aqui, irmãos, é que seja o que for pelo qual você passa, temos um sumo sacerdote que se compadece, porque sabe o que vai no nosso coração. E no final ele diz, você não está só. Sofrimento eu passei e você vai passar também. Mas a bênção é que você não vai passar sozinha, porque eu estou contigo. Amém? A segunda implicação, ela é comunitária. A primeira é Jesus e eu. A segunda sou eu e você, nós. Ou como diria o Martin Buber, eu e tu. Esta dimensão ela é muitíssimo importante, por quê? Porque na primeira, onde a gente é
convencido de que o sumo sacerdote se compadece de nós, porque passou pelo que nós passamos, porque tem empatia com o nosso sofrimento, nós chegamos num momento em que dizemos, ok, eu concordo com o que o pastor disse, o texto dos Hebreus está dizendo isso, eu disse amém naquele dia, mas agora é segunda-feira, ou é terça-feira, é quarta-feira, e o sofrimento continua. E o oficial de justiça continuou batendo a porta, e o marido bateu o pé e disse que não quer mais. O que eu quero lhe dizer é que uma coisa é você acreditar na teoria de que você não está só. Outra coisa é quando dá segunda-feira e você olha para o lado e ainda que a teoria esteja ok, a prática talvez te leve a fraquejar dizendo, e agora? E agora? Eu creio numa verdade, mas meu coração continua aflito. É quando Deus chega e nos apresenta essa dimensão comunitária, que diz para nós, que tem vezes, que a ação de Deus para mostrar a alguém que ele não está só, acontecerá através da sua vida. Você poderá ser esse instrumento de Deus, para chegar a alguém e dizer, meu irmão, estou aqui para chorar contigo, estou aqui para dividir contigo este teu fardo. Olha o que nos diz o apóstolo Paulo no capítulo 6 da carta aos Gálatas, verso 2, ele diz, levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Tem uma tradução que diz assim, e assim cumprirão a lei de Cristo. Levem os fardos pesados uns dos outros. O problema do outro, numa dimensão comunitária, precisa ser em parte também um problema seu. Essa história de dizer, eu não tenho nada a ver com isso, isso não é problema meu, queridos, isto não é coisa de cristão. Para cumprir a lei de Deus, que é a lei do amor, o problema do outro precisa se tornar problema meu. É aquela velha e famosa frase do Francis Bacon, que se bobear todo culto eu digo ela porque eu gosto muito. Um verdadeiro amigo, um parceiro de fé, vamos dizer assim, é aquele que multiplica as alegrias por 2 e divide ao meio as tribulações. Quando você leva a carga pesada de alguém, você está dividindo este fardo e aquela pessoa está mais aliviada. Outro texto lá em Romanos capítulo 15, verso 1, o apóstolo Paulo diz a mesma coisa com outras palavras, olha o que ele fala. Nós que somos fortes, devemos dar suporte aos fracos em suas fraquezas, e não viver para agradar a nós mesmos. Quem está forte, que se coloque como instrumento de bênção na vida de quem está fraco. Essa ideia do sumo sacerdote que se compadece, ela vai além desta percepção metafísica do Jesus que chega e diz, estou contigo. Isso nos traz um tremendo conforto, mas nós temos que admitir que, humanamente falando, chega na hora do aperto mesmo, se a gente não ver algo de concreto acontecendo, a gente fraqueja. E o concreto pode ser essa pessoa que está do teu lado, que haverá de ser instrumento de Deus para lhe estender a mão. Amém? Quando Paulo diz aqui, os que são fortes, que auxiliem os fracos em suas fraquezas, você diz assim, opa, eu estou só o bagaço, estou precisando de alguém forte para me auxiliar. Amém, e Deus haverá de levantar alguém, mas não se esqueça de que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quando somos fracos, aí é que somos fortes. Seja qual for a dor pela qual você passa, saiba que ainda assim você é forte em Cristo para estender a mão na direção de alguém. Aí o interfone lá de casa toca. 4 horas depois de choro, tristeza, oração teologicamente duvidosa. Queridos, parece exagero, mas eu senti como se fosse um filho. Senti como se fosse um filho. Ah, pastor, está exagerando. Paciência, desculpa. Doeu mesmo. E o interfone toca. E um rapaz do prédio achou nossa cadelinha. Só que tem um detalhe, irmãos. Tem um detalhe que é simples,
mas que a título de ilustração desta mensagem faz toda a diferença. O rapaz que achou nossa cadelinha é um irmão nosso daqui da igreja. Ele está aqui, inclusive, olhando para mim e rindo, mas não vou dizer quem é, não. Sabe por que isso é importante? Porque isso ilustra bem este princípio de que, na nossa dor, é alguém da comunidade que Deus levanta para nos estender a mão. Você nem imagina o quanto Deus pode te usar para estender a mão a alguém que está sofrendo. Se você acha que os teus problemas são grandes e dolorosos demais, quero lhe dizer que com certeza tem alguém sofrendo mais do que você. E não nos compete avaliar intensidade de dor. Se a tua é mais forte que a dele, isso pouco importa. O que importa é que Deus pode usá-lo para lhe consolar, mas certamente quer lhe usar para consolá-lo. O irmão da igreja ligou lá para casa e nos deu a maior notícia do ano até aqui. E foi um momento de júbilo, foi uma festa. E imediatamente eu bati uma foto com a bichinha no braço, com os olhos inchados, postei nas redes sociais e disse: achamos, louvado seja Deus. Estava presa nas portas lá da escada de serviço, a bichinha tão quietinha, ninguém percebeu ela lá, e agora está conosco, é só alegria. Mas a continuação daqui do texto nos diz, irmãos, que depois da provação tendo sido diluída pelo consolo do Eterno e pela ação empática do próximo para conosco, depois do caso ter sido resolvido, a vida continua e a bola vai para frente. Tendo sido Jesus tentado pelo diabo 40 dias e 40 noites no deserto, seguiu o caminho para a Galileia. Assim nos diz o término daquele momento de provação de Cristo. Seguiu o caminho, não ficou atolado no meio da provação. Quando o sofrimento chega, ele terá a capacidade de te fazer estancar e não conseguir enxergar mais nada do que apenas a dor, do que apenas a tragédia ou as possibilidades trágicas. Mas saiba que há um sumo sacerdote capaz de se compadecer, porque sofreu o que você sofre. E há um irmão ou uma irmã amada em Cristo, que certamente no poder do Espírito, na hora certa, haverá de lhe estender a mão. Quando isso acontecer, levanta o rosto, respira fundo, dá glória a Deus e parte para frente. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Pai querido, estamos aqui, Senhor, impactados por esta verdade tão simples, mas tão poderosa, de que Tu te compadeces de nós, porque passaste na pele aquilo pelo que passamos agora, Senhor. Oro, Deus, por corações que estão aqui hoje, sofridos, doídos, por vidas que estão aqui, Senhor, carentes de um toque, de uma palavra, Senhor, que lhes restaure a esperança. Oro, meu Deus, para que haja cura e restauração, a partir das mãos daquele que de nós se compadece. Mas oro também, Senhor, para que nossas próprias mãos sejam este instrumento de compaixão, que nossos corações encontrem, Senhor, a dor do outro, com ela se compadeçam, e possamos ser juntos instrumentos de cura, um na vida do outro. Enche-nos com Teu Espírito, Senhor, dá-nos, Deus, deste poder, e faz o Teu querer glorioso no meio da Tua igreja, hoje e sempre, no nome de Jesus, amém.